esse processo nos estabelecimentos é fundamental para torná-lo lucrativo. E quando envolvemos o setor alimentício, como bares e restaurantes, fica ainda mais complexo, pois devem haver cuidados redobrados na qualidade e higiene dos produtos e do ambiente, para a entrega de um serviço eficiente. Esse é o desafio diário presente em bares e restaurantes, que nos trazem muitas dúvidas a respeito da administração desses espaços. Sendo assim, como um engenheiro de alimentos colabora neles? Quais os pontos críticos? Como conseguir associar a qualidade com a lucratividade desses estabelecimentos? Essas e outras questões serão respondidas pela nossa entrevistada, Morgana Castro, formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará, e ela também é consultora do Bar e Restaurante Giz, em Fortaleza. Eu sou Maria Isabel e esse é o Engenharia de Quê? Seja um jantar especial, uma noite com os amigos ou um lazer depois de um dia cansativo. Ir para um bom restaurante é sempre algo que traz muitas expectativas para o consumidor, atrás de um serviço de qualidade. E para tentarmos entender como é o mecanismo por trás de um bom atendimento, comidas e bebidas de qualidades, convidamos a Morgana Castro, que trabalha como consultora também no GIS, Bar Restaurante de Fortaleza, considerado pela revista Veja, Comer e Beber, o melhor em cozinha de bar da cidade, para um bate-papo esclarecedor. Seja muito bem-vinda à Engenharia de Quê? Você poderia se apresentar e dizer um pouco como é trabalhar em um restaurante tão popular? Oi, gente, tudo bem? Eu sou Morgana, sou engenheira de alimentos formada pela UFC. Essa não é a minha primeira experiência, né? Depois que eu me formei, depois de ter passado por algumas experiências, foi que eu comecei nesse ramo de consultoria. E aí, essa parte de consultoria envolve tanto panificação quanto indústria, é um mercado muito amplo. E aí eu acabei me identificando muito com o restaurante, que é com que hoje eu tenho mais contato e é a maior parte dos meus clientes, apesar de também ter clientes de indústria, clientes do ramo de panificação, restaurantes. Mas os restaurantes em si, hoje fazem parte da minha cartela principal. A Isa até comentou a respeito do GIS, mas na verdade a gente trabalha hoje com os principais restaurantes da cidade, né? Bem renomados, como Moleskine, Curtis, Dom Antunes, também é um dos nossos clientes, além do GIS. E como é que funciona o trabalho lá? É justamente como ela falou, é um trabalho contínuo para tentar aliar qualidade e lucratividade, redução de custos, né? A gente trabalha diariamente para isso e muitas vezes não é fácil. Porque quando a gente começa a trabalhar com essa parte de consultoria, a parte de controle de qualidade é o que a gente mais vê no mercado. Muitas empresas de consultoria que são responsáveis por toda a documentação, pela parte que envolve a vigilância sanitária. O que é que a gente pensa nisso? Manual de boas práticas, os procedimentos operacionais todos em dias, treinamento de colaboradores. Mas quando a gente fala de restaurante, vai além disso. E o que a gente acaba percebendo é que no mercado isso já virou uma espécie de commodity. É muito comum todo mundo oferecer o mesmo tipo de serviço, que é essa parte voltada para o controle de qualidade, que já é muito complexo, né? A gente sabe que a gente trabalha com segurança alimentar, então tem que ter muita responsabilidade. A partir do momento que eu estou disponibilizando, estou entregando para o meu cliente um alimento, eu tenho que garantir a segurança. Então, essa é uma preocupação diária que a gente já faz através dos procedimentos que vocês já devem conhecer: controle de temperatura, preenchimento de planilha, higiene pessoal de colaboradores, tudo que envolve a parte de manipulação de alimentos. E, além disso, a parte voltada para o controle de produção, onde a gente vê muito tudo que está relacionado a custos, né? Ficha técnica, CNV, reduzir desperdícios, reduzir avarias, tudo isso. Morgana, primeiramente, muito interessante essa introdução que você fez, realmente. Mas eu gostaria de saber como foi, qual foi o seu motivo, na verdade, para realmente ter entrado, ter decidido trabalhar no setor alimentício, visto que realmente é um setor que a gente tem que ter bastante responsabilidade. Eu gosto muito de dizer que a gente trabalhar com alimento é a gente trabalhar com algo que a gente não consegue ver,
Porque os micro-organismos a gente não consegue visualizar. São invisíveis, né? A olho nu. Não dá para ver a olho nu que eles estão presentes no alimento. Então, se um alimento estiver contaminado, a probabilidade de a gente realmente descobrir é mínima quando ele está sendo servido, né? Então, o que foi que lhe motivou a trabalhar nesse ramo? Pronto, né? Eu já trabalhei com cozinha industrial, já tinha trabalhado com indústria, que quando eu saí da faculdade eu achava que era minha grande paixão, queria muito chão de fábrica. E aí eu conheci uma amiga que era consultora que trabalhava nessa área, vi que ela tinha uma certa flexibilidade em relação a horários, dias de trabalho, e aí isso me chamou muita atenção. Tipo, seria interessante eu ver como é que funciona isso daqui, já tem essa certa flexibilidade, me atraiu para a consultoria. E aí, quando eu tive meu primeiro contato com consultoria, era mais na parte de controle de qualidade, mas eu comecei com clientes mistos, como eu já falei no início, planificação, restaurante, e aí, meio que no caminho, eu fui me induzindo muito, gostando muito da parte de restaurante. Por ver que era um mundo, que nem todo mundo gosta, porque é uma rotina muito exaustiva, restaurante, muitas vezes, abre cedo para preparar um almoço, e esses restaurantes que funcionam até um horário mais tarde, então a gente nunca consegue encerrar o horário de trabalho, colocar a cabecinha no travesseiro enquanto o restaurante não fechar, porque eu não sei se... Lógico que a gente tenta garantir o máximo essa parte do controle de qualidade, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, pode ter uma pessoa que acabou comendo em um outro local e que foi lá, se alimentou e vai dizer que foi do restaurante, apesar da gente ter todo um controle. Mas o que me encantou realmente foi isso. Foi ver que às vezes você acha que é uma área que, mas é restaurante, sou engenheiro de alimentos, eu não vou trabalhar em restaurante. E hoje cabe tanto, sabe? Isso é um espaço muito bom pra gente no mercado, é um espaço que é muito grande, a gente conseguiu ver isso durante a pandemia, né? Sem a Brasel, que é a Associação dos Bares e Restaurantes daqui, e a gente viu quanto tinha de restaurante que não sabia como fazer durante a pandemia para aumentar os lucros, como se reinventar no mercado. Foi um momento que eles procuraram muito pelos nossos serviços, para migrar de forma de serviço que eles ofereciam para um delivery, para ofertar um outro tipo de produto. Estou falando de uma forma geral, que é para ficar bem claro que a gente atua de várias formas, além do controle de qualidade, né? Existe uma rotina no controle de qualidade, que é essa parte que a gente também já comentou, de controlar questões de temperatura, de higiene, das condições ambientais, dos manipuladores, que é muito importante, mas também tem todo um leque. Então, acredito que foi isso que me atraiu, achar um nicho ali no mercado que estava carente disso e encontrar também pessoas que confiavam no meu trabalho e no que eu estava disposta a mostrar para eles, que é o caso desses restaurantes que eu te falei. Sim, que massa, muito interessante, Morgana. E aí, no caso, assim, uma curiosidade que eu fiquei, por exemplo, nós que estamos nos formando, né, para futuros engenheiros de alimento, e até mesmo os técnicos em nutrição que trabalham também na área, o que você diria para a gente poder realmente prospectar clientes neste primeiro início? Como foi a sua experiência em relação a isso? Tá. No mínimo, a gente tem que ter uma noção do que a gente está trabalhando, né? Que eu costumo dizer para todo mundo que vai fazer isso, a gente tem que entender a dor do mercado ou do seu cliente em si. O que é que ele está precisando naquele momento? Às vezes é porque sofreu uma fiscalização e precisa de um determinado documento, às vezes é porque não está tendo lucro, às vezes é porque não tem um padrão em relação à sua mercadoria, então são vários os fatores. Mas no mínimo, quando a gente decide trabalhar com essa parte, a gente precisa conhecer em relação à parte de documentação que envolve serviço de alimentação, né? Isso independente de qual seja, padaria, restaurante, um self-service, ter domínio disso, ter domínio das boas práticas. Quando eu estava no UFC, eu lembro que a gente tinha esse contato maior quando a gente saía da UFC e ia fazer um curso fora, uns cursos do Senai, do Senac, fazer boas práticas de fabricação, fazer a PPCC. Então a gente buscava esse conhecimento fora, mas é imprescindível. A gente nem pode começar a pensar em trabalhar em um restaurante, por exemplo, sem ter essa noção básica de boas práticas. Que muitas vezes quando a gente sai um pouco verde, né? Sai da faculdade, sai um pouco verde em relação a isso. E a gente só consegue ganhar essa experiência com o tempo
mas isso é o básico. A gente não consegue fazer nada nesse ramo se não tiver boas noções de boas práticas de manipulação de alimentos, de análise de pontos e perigos críticos, né? Sim. Rotulagem nutricional é muito importante. Interessante. Essa parte, por quê? Porque muitas vezes o seu cliente vai pedir para que você faça uma ficha técnica, muito importante que a gente domine. Isso aí é básico. A gente nem consegue trabalhar num restaurante se não dominar ficha técnica, por exemplo, né? Elaboração de ficha técnica operacional e de preparo. E assim, você acaba também contribuindo para os aspectos lucrativos do próprio restaurante, né? Sim. Aí a gente trabalha tudo isso para no final chegar num denominador comum. Tudo isso aos pouquinhos. Se eu tenho boas práticas de manipulação no restaurante, se eu recebo uma fiscalização e eu não sofro nenhuma punição, não sou multada, se eu consigo elaborar as minhas fichas técnicas e fazer os meus custos, se eu consigo fazer uma engenharia de cardápio, que é pensar no que dá certo para colocar naquele cardápio, ver os custos direitinho, saber, por exemplo, se eu vou utilizar um determinado corte de carne, uma picanha, e aquilo ali me gera um pouco de apara, eu jogo aquilo no lixo? Não, eu consigo fazer um recheio de um pastel com aquilo? Consigo. Então, tudo isso, no final, reflete em redução de custos e aumento da lucratividade do cliente. Que show! Realmente muito verdade que você está dizendo. E em relação a questões das dificuldades que você passa, porque nós sabemos que quando chega uma consultora em um restaurante, os funcionários em si, eles ficam todos assustados. Minha Sim. Nossa, vai dizer o que eu estou fazendo de errado e vai contar pro meu chefe. Desse jeito. É a chata da história. Isso, exato. Então, como é que você faz para poder realmente aplicar todos os conhecimentos e trazer de uma maneira que fique interessante não só para o chefe, né, em questão, para o estabelecimento em questão, mas para os próprios funcionários de uma maneira didática também, né? Isso. É muito interessante essa pergunta, Isa, porque a gente precisa ter um feeling, sabe? Muito bom. Nem todo restaurante é igual, nem toda equipe é igual, então a sua postura vai ter que mudar um pouco de acordo com o local. Às vezes eu tenho uma equipe que ela, pelo perfil do restaurante, é uma equipe de pessoas mais jovens, que eu preciso utilizar um outro linguajar. Às vezes são cozinheiros que são mais antigos, mais tradicionais, que eu preciso me reportar de uma outra forma. Mas o primeiro passo é você fazer com que eles confiem em você, porque eles já têm essa percepção de que o engenheiro de alimentos, que o nutricionista chega lá para brigar, só para dizer, apontar o que está errado. Então, sempre no meu primeiro momento, quando eu conheço a equipe, na primeira visita, ao longo do tempo, nas primeiras semanas, no primeiro mês, eu tento deixar claro que eu sou uma pessoa que estou ali para ajudá-los e não para pegar aqui meus relatórios e entregar para o dono e dizer o que cada um está fazendo de errado. Então, eu trabalho muito dessa forma. A gente vê muito na consultoria, quem chega lá, e às vezes você acaba pegando um cliente que era de um outro consultor e recebe essas reclamações. Mas tinha uma outra consultora que chegava aqui e ela só me dizia que estava errado e pronto. Então, não. É muito interessante que você pontue o que está errado, que você entregue uma solução para o seu cliente. Quem tem o conhecimento para isso é a gente. Quem domina é a gente. Muitas vezes ele é um empresário, ele só investiu o dinheiro dele ali e ele não domina muito. Então, ele não sabe quando, por exemplo, uma análise de água deu contaminado, como é que ele tem que proceder. Eu não posso só dizer para ele, sua água deu contaminada e tchau, né? Sim. Então, tem que dizer, a gente vai fazer um tratamento na cisterna, vai fazer uma lavagem e higienização da caixa d'água, depois a gente repete uma análise, então a gente está ali para solucionar. Isso eu estou falando do ponto de vista do próprio dono do estabelecimento. Em relação à equipe, é isso, você se mostrar disposta a ajudar. Eu não sei como é que faz para pesar isso aqui, Marlon, não sei calcular isso aqui, então vamos aqui, vamos fazer uma oficina, todo mundo vai saber como é que faz. Vamos fazer um treinamento antes de dizer que eles estão fazendo errado. Eu sempre paro no momento e faço uma capacitação de colaboradores, porque eu digo para eles como é que eu quero que seja feito. A partir do momento que eu instruo e digo como tem que ser feito, eu vou lá e depois posso cobrar, e não chegar e só apontar os erros, entende? Então você tem que ganhar a equipe, trazer eles para o seu lado,
mas sempre nessa imparcialidade. Não pode ter amizade, porque senão você também não vai conseguir o que você quer. Eles acabam confundindo as coisas, mas você também não pode ser muito rude, muito grossa, senão você não consegue nada do que você precisa deles. Exato, porque querendo ou não, são eles que manipulam os alimentos. Exatamente. E fazem um restaurante, né? Então, assim, se você pegar um colaborador que tá num dia ruim e você disser que aquilo ali não é daquela forma, e se ele quiser manipular e fazer com que dê um erro muito grande, ele faz. Com birra, por exemplo. Então, é bem delicado. Mas você tem que saber medir, sabe? Saber como falar com cada um, como abordar, para conseguir o que você realmente almeja, né? E, Morgana, você falou que a questão realmente de mostrar todos os pontos que precisam ser mudados, porque querendo ou não, como você mesmo disse, muitas vezes os chefes e os gerentes, eles não têm a noção do controle de qualidade em si, que uma unidade de alimentação ele realmente necessita. E aí, você é responsável, né, por passar um relatório das não conformidades encontradas em um estabelecimento para os donos e os sócios. Isso. E quando o proprietário não trata essa inconformidade com urgência ou demora muito para solucionar o problema, como é que você lida? Pronto. A gente também tem que ter uma certa noção para tratar com isso, porque muitas vezes o dono não consegue fazer isso porque está em condições financeiras ruins, porque não é prioridade para ele no momento. Então, a gente, como consultora, tem a obrigação de pontuar, né? Às vezes afeta a gente. Eu tenho amigas que, meu Deus, meu cliente não fez isso. Eu não sei o que vai fazer. Eu vou ser presa. Eu digo assim, olha, não vai ser presa. Eu sempre deixo registrado, entende? Olha, vamos voltar para o mesmo exemplo de uma caixa d'água, por exemplo, que está suja, que não tem uma proteção. Esse é um dos POPs para serviço de alimentação, né? Que é o procedimento POP de controle, né, de potabilidade da água. Isso. E aí eu preciso que a minha higienização seja feita com periodicidade. E aí vamos supor que fiz análise da água e deu contaminada. Eu vou lá e solicito a higienização da caixa d'água. Aí o seu Zé diz que não vou fazer, Morgana, porque eu não tenho dinheiro. Vamos fazer para o próximo mês. Ótimo, seu Zé. Eu deixo registrado de alguma forma, ou meu relatório, ou envio um e-mail. Oi, seu Zé, conforme conversamos, é necessário realizar a higienização da caixa d'água, devido aos problemas já apresentados. Estou enviando só para que fique registrado, entende? Que assim, de certa forma, você deixa registrado que você identificou o problema, que você repassou para o responsável. Isso vale para o dono. Muitas vezes a gente não tem contato direto com o dono, com o proprietário, com o gerente. Então, é uma forma de se resguardar também, para que se um dia o dono receber uma multa, ele vai dizer, Morgana, mas você não viu isso? Vi sim, seu Zé. Eu vi e eu passei para o seu gerente, mas ele prefere não fazer agora e eu tenho aqui registrado. A gente tem que ter um jogo de cintura muito bom quando se trata disso, porque é muito comum acontecer esse tipo de coisa. E querendo ou não é o seu nome, né? Querendo ou não é o seu nome. Então, quando a gente diz assim, quando você... um consultor que trabalha com determinado local, uma indústria, eu sempre falo, pessoal, quando eu digo que eu trabalho com determinado estabelecimento, eu estou expondo o meu nome. Quando eu não quero dizer com quem eu trabalho, nem me pergunto, eu não vou falar o nome, porque eu acho que eu não posso dizer ainda, porque não está no padrão. Mas isso acontece. Eu tenho clientes de vários portes, sabe? Desde uma lanchonete de um bairro, desde um restaurante mais qualificado, desde uma indústria que produz e distribui para o país inteiro. Mas são casos e casos. A gente vai encontrar vários casos aí. Show! E uma dúvida que eu tenho qual foi, assim, a maior dificuldade que você já passou nesse ramo durante o seu tempo como consultora de alimentos? Para a gente que trabalha com essa parte de consultoria, com consultoria em si, se a gente for um funcionário fixo de um restaurante, que acredito que alguém não vai pagar um engenheiro de alimentos, um nutricionista para ficar o dia inteiro num único estabelecimento. Talvez para uma rede de restaurante seja mais fácil. Mas para a gente que trabalha com vários clientes nessa parte de consultoria de restaurantes, é o fato de ter vários chefes. Então é muito difícil, porque, por exemplo, eu tenho 16 clientes. 14 clientes.
Então, eu tenho Cada um 14 com clientes suas diferentes. restrições. Isso. Então, eu tenho 14 problemas diferentes de uma vez, às vezes. Tenho 14 alvarás de funcionamentos, tenho 14 planos de ação rodando, tenho 14 apresentações de resultados, 14 relatórios para apresentar e 14 pessoas diferentes me pedindo muitas vezes coisas diferentes. Então, é essa questão de ter vários braços, sabe? De não se desesperar. Essa ainda é uma dificuldade. Você tem vários clientes e várias entregas a todo momento. Então, cada um pensa de uma forma. Tem alguns que são maravilhosos, que o que a gente pede, como você estava falando, o que você diz, a palavra final é da Morgana. Se ela disser que essa parede aqui é rosa, tem que ser rosa. E tem clientes que é assim. Morgana está dizendo que essa parede é rosa, mas eu não quero pintar de rosa e vou fazer. Aí a gente tem que se rebolar para conseguir alguma coisa. Mas hoje é uma das maiores dificuldades mesmo. E aí, ao longo da vida, desde encontrarem um prego em algum lugar, que é um perigo físico, né? Encontraram um prego no refeitório de tal lugar que estava servindo a refeição dos funcionários. E aí, é uma contaminação física, é porque estavam querendo tirar a empresa para fornecer a alimentação e colocaram aquele prego lá e foi manipulado. Tudo isso. Aí, no dia a dia, a gente se depara com muita coisa. Às vezes é cômico e às vezes é trágico, mas acontece demais. Verdade, muito verdade. Eu confesso que eu também estagiei por um tempo, tive um trabalho remunerado na área também, porque eu sou formada em técnica de nutrição. Então, acho que uma das maiores dificuldades foi justamente isso. Quando você encontra um objeto estranho e você realmente tem que se reportar, você tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta, isso. Exatamente. E tem que ser plausível, porque ou você admite o erro e tenta consertar aquilo ali, ou você vai ter que encontrar, se não foi, você tem certeza que não foi. Eu, por exemplo, não tinha prego na minha produção de jeito nenhum. Se eu tivesse uma planilha grudada, era com uma fita 3M, então eu sabia que não tinha prego. Da onde foi que surgiu esse prego? Não tinha prego em panela, não tinha prego em área nenhuma, era um espaço totalmente limpo. E aí, o que pode ter acontecido? Aí o fato de você ir lá e fazer todo um trajetinho, né, para verificar os pontos. Pode ter caído aqui durante o transporte, pode ter caído na hora do preparo, pode ter vindo no pacote do feijão, fulaninho catou o feijão como foi orientado, não foi, então a gente tem que se respaldar em relação a isso. Exato. E como você mesmo disse, uma responsabilidade tremenda que fica nas costas da gente. E devido a isso, em algum momento você já teve vontade de mudar de área por conta das dificuldades? Já tive. No início eu tinha, porque quando eu não tinha tanta experiência com isso, quando eu me deparava com qualquer situação que eu achasse desesperadora, meu Deus, eu não consigo mais administrar tudo isso. Mas com o tempo você vai vendo que você consegue. Aí às vezes eu tô com 10 clientes e surge mais 2, eu pode mandar mais 2. Aí você tá com 14, tem mais um, pode mandar. Aí você vai vendo que você vai, ao longo do tempo, você vai conseguindo administrar e você meio que já sabe como conduzir cada situação. Aí vai ficando comum. Sim. Mas já tive vontade de desistir, sim, já chorei algumas vezes. Oh, meu Deus. Quando a gente começa nessa área, eu acho que o choro é uma das coisas que mais ajuda a gente realmente para extravasar e seguir em frente, né? Levantar a cabeça, chorar, seguir em frente. É verdade. E agora, já que a gente falou sobre o lado das dificuldades, para equilibrar, quais os pontos positivos que você encontra no seu trabalho? Eu até já falei um pouquinho, né? A flexibilidade, que eu tenho uma certa flexibilidade de trabalho, a forma como eu trabalho hoje, se eu tiver, hoje eu fiquei doente e amanhã eu não posso trabalhar, não tem nenhum problema, entende? É algo que é muito fácil de se conversar com o meu cliente, porque eu tenho uma carga horária a cumprir. Então, se for um cliente que é mais flexível, eu consigo repor essa minha carga horária num outro dia. Muitas vezes a gente consegue fazer um trabalho remoto. Hoje não faz mais parte da minha realidade, porque eu trabalho muito dentro de restaurante mesmo. Mas documentação, por exemplo, você consegue fazer muita coisa online, né? Hoje o sistema da Prefeitura de Fortaleza, muita coisa você resolve online. Então, você consegue fazer isso no conforto de casa. Se
o seu cliente permitir. É porque eu tenho um perfil de gostar muito de estar no meu cliente, mas eu já conheço pessoas que não, que fazem de casa e não tem problema com o cliente. Mas às vezes eu saio da minha casa, pego meu computador, vou no cliente, emito o alvará dele de funcionamento e volto para minha casa, para ele ver que eu estou ali. Eu gosto desse suporte, mas varia muito de pessoa para pessoa. Mas uma das vantagens é essa certa flexibilidade. E com o tempo é muito prazeroso. Eu tenho clientes, por exemplo, que se você chegar lá hoje e sem querer você entrar na cozinha, se você estiver usando uma aliança, ele vai lá e vai dizer para você: Isa, por favor, tire a aliança. Isso me enche de orgulho. Porque eu sei que antes era uma equipe que trabalhava de qualquer forma. Tem equipes hoje que é desse jeito, que o proprietário muitas vezes quer entrar na produção sem touca. E era comum. Aí você vê o seu colaborador indo lá no dono, que é o chefe dele, que paga o salário dele, diz assim: por favor, a Morgana pediu para quando você entrasse, utilizasse a touca. Morro de orgulho, eles sabem. Eles precisam controlar o que produziram. É uma dificuldade muito grande. Em restaurante, principalmente, porque eles produzem um volume muito grande, não controlam. E quando eu implanto alguma planilha nova, um livro, uma requisição, e eu vejo que eles tiram ali 20 minutos do tempo dele depois que já estão cansados, meia-noite, 1h da manhã, e me entregam no outro dia preenchido. São pequenos detalhes que são muito satisfatórios e que eu preciso que eles façam isso para que o meu trabalho dê certo, entende? Exato. Então, é realmente um trabalho de formiguinha, né? Acho que realmente, como você disse, é muito satisfatório quando você vê que a equipe que você treinou está engajada. E acaba mostrando os conhecimentos que você apresentou a eles para os outros também. É muito comum, realmente, quando você trabalha nesses ramos de restaurantes, e você tem uma equipe treinada, eles realmente iam apontando os erros para cada um, às vezes até mesmo por esquecimento. Entre eles, isso. Eles acabam se acostumando a cobrando. É muito satisfatório quando eles cobram a gente. Isso a gente conversa muito. A partir do momento que um colaborador, que um manipulador, ele cobra a gerência, ele cobra o engenheiro de alimentos que está ali, você que está nessa posição, é porque virou cultura. Ele sabe que aquilo ali é uma função sua. Às vezes é assim: Morgana, hoje é dia 1º de junho, já precisa trocar a planilha, né? Entende? Isso em nenhum momento gera uma insatisfação para mim. Na verdade, eu olho e tipo: meu Deus, olha como bom. Eles já sabem que precisa trocar a planilha, entende? Se um dia eu não tiver aqui, eles vão pedir para uma outra pessoa. Morgana, acabou a folha do livro tal, que eu preciso passar as minhas produções. Ou seja, ele sabe que é uma obrigação dele passar aquilo ali. Então ele vai lá e ele me cobra. Então eu amo quando me cobra, amo quando cobra o gerente, amo quando cobra o dono, porque eu sei que virou cultura, que é um hábito deles, né? Exato. E para os restaurantes que não possuem e não querem um engenheiro de alimentos trabalhando, o que você diria para eles? Por favor, contratem um engenheiro de alimentos. A gente é super capacitado e vocês vão ter, os lucros vão ser altíssimos, vamos reduzir o CMV e controlar tudo. Eu diria isso, porque na verdade, eu falo em tom de brincadeira, mas é muito importante. Não falo isso para vender o peixe não, sabe? Eu vejo que é uma área que a gente consegue atuar, a gente se dá muito bem com números, com custos. Com o tempo a gente acaba tendo uma percepção muito analítica, que é muito bom, sabe? Hoje, por exemplo, eu posso dizer que muita coisa eu aprendi fora, aprendi no dia a dia, mas eu aplico muita coisa que eu aprendi na faculdade, no meu trabalho. Você produzir um tipo de produto e eu sei que ele está escurecendo antes do tempo. Eu utilizar uma máquina de vácuo para conservar um alimento que é para o meu cliente, mas que eu sei que aquilo ali é uma forma de conservação. Eu ultra congelar um alimento para que ele dure mais tempo e que a qualidade dele seja melhor. Então são coisas que a gente aprende na faculdade. É um monte de conhecimento que é necessário, que talvez uma pessoa que não tivesse esse conhecimento técnico não conseguisse melhorias, entende? Então a gente vai pegando a parte de microbiologia, que eu entendo de micro-organismo, com a parte de tecnologia de alimentos, foi juntando tudo com a parte dos práticos, controle de qualidade, e aí no final a gente consegue entregar alguma coisa boa para o cliente, né? Muitas coisas boas, na verdade. Com certeza. Tá muito boa a conversa. Para mim, nessa que envolve essa parte de alimentos, é muito satisfatório falar com pessoas assim, porque eu acho ainda muito difícil, sim, a gente encontrar pessoas nesse ramo. Com a chegada da pandemia, né? Querendo ou não, a gente houve um crescimento muito grande
pelas questões realmente da Anvisa. A gente teve um olhar muito maior voltado realmente para as necessidades de higiene e sanitização dos restaurantes e, de maneira geral, de vários estabelecimentos, né? Então, essa área de consultoria me encanta demais, mas como tem que chegar ao fim, que conselho você daria para um futuro formando de engenharia de alimentos e que deseja trabalhar nessa área de consultor? Pronto. Eu acho que, em primeiro lugar, além do conhecimento técnico, né, procurar saber de tudo em relação à legislação, se atualizar, quais são as principais legislações que envolvem a parte de serviço de alimentação, a parte de panificação, de sushi. A gente tem que saber de tudo um pouco. Porque se eu vou trabalhar com consultoria, eu vou ter meu cliente que envolve sushi, tem uma portaria só para sushi. Se eu vou trabalhar com panificação, eu preciso saber o que está acontecendo no sindicato dos panificadores, eu preciso ter uma noção do que está acontecendo na parte de restaurante. Então, ter um domínio de tudo isso, da legislação vigente, né? Porque o que conduz a gente hoje, principalmente na parte de controle de qualidade, é a legislação. Então, se eu tenho noção da EDC 216, que é voltado para serviço de alimentação, eu já tenho ali, como se fosse um checklistzinho. Então, aquilo ali me ensina muito, me diz muito de como deve ser. No início, talvez, como a gente não tem tanta prática, não tem uma noção, mas com o tempo a gente sabe a legislação de cor e salteado. Se perguntar de que tem que ser o revestimento, qual é a cor, qual é o tipo de material, quais são os POPs, tudo a gente domina. Isso a gente só consegue com o tempo mesmo, né? Indo para campo, arregaçando as mangas, porque não é fácil. Não adianta eu dizer aqui que o ramo de consultoria é tranquilo, é fácil, eu vou trabalhar na minha casa, é confortável. Não é confortável. Não é as 7 maravilhas do mundo, sabe? Uma das 7 maravilhas. Na verdade, você tem que acordar cedo, dormir tarde, os problemas não acabam quando você volta para casa. Essa é uma realidade também, né? A gente está no restaurante até 5 horas e eu volto para minha casa, né? Eu fico resolvendo problema de cliente domingo, meio-dia, mesmo em casa, entende? Porque teve uma fiscalização, porque eu preciso de alguma coisa. Mas que vocês que têm um pouco de interesse nessa parte, as engenheiras de alimentos, né? Que tentem, que se especializem, que estudem, que investam em vocês em relação ao conhecimento. Tem muito curso disponível, às vezes, no mercado, é só a gente ter acesso. Às vezes é gratuito, curso de ficha técnica, curso de rotulagem, para que, às vezes, no necessidade do cliente, às vezes você inicia um cliente para regularizar uma documentação e pronto, aquilo ali vai acabar. Mas depois você percebe que o cliente quer uma rotulagem, quer informação nutricional, quer uma revisão de rótulo, quer uma ficha técnica. Então a gente tem que saber de tudo isso um pouco. E às vezes a gente não domina tudo com maestria. É especializado em algumas coisas, mas com o tempo a gente consegue dominar um pouco de cada coisa. Isso é que importa, né? Se a gente se dedicar, a gente consegue entregar um resultado bom. Com certeza. Ah, meu Deus. Infelizmente, né, nós chegamos então ao fim de mais um episódio com uma conversa extremamente esclarecedora sobre o controle dos processos em bares e restaurantes. Esse assunto que é tão atual e necessário nos ambientes alimentícios, né? E gostaríamos, claro, óbvio, de agradecer a Morgana. Muito obrigada, Morgana, por disponibilizar seu tempo e trazer essas informações que com certeza vão contribuir, já contribuíram para enriquecer os nossos conhecimentos, né? E de todos os ouvintes. Nós agradecemos também a todos que estão ouvindo e esse é mais um Engenharia de Quê?